Fala, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês, né? Muito bom estar aqui mais uma vez no Monster Concursos, viu, gente? Eu sou o professor Brenão, sou professor de História aqui do Monster Concursos. Já tô aqui com a rapaziada já há um tempinho, sabe? E hoje eu vou começar, hoje eu vou gravar mais uma de inúmeras dicas do concurso da PM Bahia. É isso. E assim, bicho, toda vez que eu falo do concurso da PM Bahia, sempre, deixa eu tirar esse negócio aqui, esse trombolho que tá aqui da minha frente. Sempre, cara, o pessoal da Bahia não deve estar aguentando mais me ouvir falar desse concurso, porque eu sempre elogio muito a Bahia, entendeu? E hoje não vai ser diferente. Não vou esquecer, mano, não vou esquecer de jeito nenhum do dia que o pessoal aqui do Monster me convidou, mandou uma mensagem e falou assim, ó, e aí, você quer trabalhar aqui com a gente? Estava fazendo na hora, não pensei duas vezes. Comecei a gravar aula exatamente, gravei uma revisional para o PM Bahia, né, lá no finalzinho de 2019, início de 2020. Eu me recordo direitinho, eu estava em Gramado, um pouquinho antes da pandemia, o pessoal me liga pedindo para resolver as questões, eu resolvi as questões da PM Bahia e deu certinho na época, velho, passou direitinho e é isso mesmo, foi muito massa. Acho que até acertei duas questões na revisão, falei da conjuração baiana e também da economia mineradora. Hoje eu escolhi um tema para falar aqui, gente, que é um tema assim que ele não caiu exatamente, assim, muito explícito na última prova, mas eu quero deixar claro de que os temas, assim, eles raramente se repetem, né? Às vezes, se for a mesma banca, às vezes ela costuma variar dentro da opção de matérias que ela tem, costuma variar um pouquinho, né, em relação à possibilidade, inclusive, de conseguir assim, uma certa conclusão desses fatos. Melhor dizendo, eu acho que isso precisa ficar claro, que o concurso da PM Bahia cai uma história muito difícil, sabe? São questões muito científicas, não é aquela questão geralzona que você consegue resolver por interpretação, não. Questões muito específicas. E as notícias que a gente tem tido em relação ao concurso da PM Bahia são ótimas, né, gente? Aí o governador promete abrir não sei quantas mil vagas nos próximos 2 anos, que termina esse ano. Inclusive, ele vai promover mais um concurso, pelo menos espera-se, né? 2 concursos aí para soldado da PM Bahia. E é isso mesmo. E é claro que nessas férias, próximas férias, eu tô indo para o sul da Bahia, daqui do Vale do Aço até lá, é um pedacinho de chão, mas eu vou com muito orgulho. Gente, muito massa. Agradeço demais ao Monster pela oportunidade, porque se tem uma prova que eu gostei muito de analisar, foi a prova da PM Bahia. Deixa eu falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou o professor Brenão, sou formado em História pela UFMG, sou mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Meu negócio é prova, exame externo e concurso. Provas, exames externos e concursos, beleza? Para PM no Brasil, né, em concurso de PM no Brasil, são poucos os concursos, até que tem muito, né? Que cai em história, assim, mas eu tenho visto cair muita história especializada. No caso da Bahia, sim, cai a história da Bahia, mas também costuma cair algumas coisas específicas que você pode se lembrar do livro do seu ensino médio, os livros do ensino médio. Para a aula de hoje, inclusive, então, gente, eu selecionei um assunto aqui, uma bibliografia muito massa, que eu recomendo para você estudar dentro das opções, tomando como base o último edital que o IBFC trouxe pra gente, tá legal? Só para citar rapidamente aqui, eu tô aqui, deixa eu colar aqui o edital, tá na minha frente aqui, velho, o edital. Isso, deixa eu colar aqui rapidão. Praticamente a história do Brasil toda, entende? Até mesmo, além, é claro, de destacar alguns pontos específicos da história da Bahia, né? Destacando, por exemplo, a independência da Bahia, a conjuração baiana, a Sabinada, a revolta dos malês, assuntos que nós vemos aí na ordem do dia para fazer vestibulares, Enem, em sala de aula e também agora, é claro, no concurso da PM Bahia. Então vamos nessa. Eu selecionei um tema aqui, vou pegar o item 12 do edital, 6 do edital, né, da matéria de História, que é a Primeira República. Então eu selecionei esse tema, vamos dar um compilado aqui, né, um resumão dessa Primeira República nesses minutinhos de aula
que a gente tem aqui com vocês nesse momento, beleza? Pô, antes, cara, se você puder dar uma força, se inscreve no canal do Monster, clica no sininho, dá aquela força pra gente aqui, né? Quanto mais visualização, melhor. Isso aqui, essa aula é um paladar do que a gente oferece dentro aqui para os nossos cursos, para quem está se preparando antes. Ah, e a propósito, não posso deixar de falar, tá, gente? Desculpa ser chato, mas para o cara que quer passar no concurso, nesse momento, quer dizer, no edital, para o próximo concurso não está aberto. Mano, você não vai deixar para você estudar na hora que o edital abrir. Começa a estudar agora. Agora é hora de você começar a estudar. Sabe por quê, cara? Porque quem acorda cedo, quem chega primeiro, bebe água fresca, sabe? Quem acorda cedo, né, tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro. E é sempre assim, cara. Esses são ditados populares. Então, cara, se você começar o quanto antes, programe-se. Concurso é uma fila, você vai passar, não deixa para começar a estudar na última hora. Se o seu grande sonho, grande objetivo é entrar na PM, na corporação, trabalhar em força de segurança, na Bahia, não deixa para a última hora não. Beleza, mano? Vem comigo então? Bora lá, rapaziada. Valeu! Bom, para começar, a Primeira República, 1889-1930. Queria dividir esse período em duas partes, tá legal? Vamos dividir a primeira parte aqui em República da Espada. A gente começa em 1889, aí a gente vai até 1800, nossa senhora, 1894, e de 1894, pimba, a gente vai até 1930. 1889 fala-se que foi a proclamação da República, beleza? Destacando aqui o 15 de novembro, é quando é inaugurada, 15 de novembro, é a inauguração do Brasil republicano. Proclamação da República. Ah, Brenão, explica esse negócio aí. O que foi a proclamação da República? Gente, teoricamente, né, isso aqui deveria ser um movimento popular, né, e não foi. Foi um movimento de cima para baixo, um movimento de elites. É isso, viu? Sabe o que foi a proclamação da República? Os militares entregaram um papel para o Dom Pedro II e disseram: você está deposto, viva a República. Então, fez-se a República, né, era preciso fazer os cidadãos republicanos. Começa aí, nesse momento, um grande esforço para conseguir criar uma identidade entre os brasileiros, uma identidade republicana, né? Criar uma identidade republicana significa, por exemplo, criar heróis, né? Criar elementos que consigam amarrar o brasileiro e a nação, que acabava de se transformar numa república. Ser republicano era ser moderno no final do século XIX, rapaziada. Ser republicano significava abandonar tudo aquilo de atrasado que a monarquia representava. Por exemplo, a escravidão. República era progresso. Não por acaso. Eles adotaram um lema, eles os positivistas. O lema ordem e progresso. Vamos falar disso já já. Só citando que um dos heróis criados para ser um elemento de identidade entre o Brasil e o povo foi o Tiradentes. O Tiradentes. Ah, professor, mas e os líderes da conjugação baiana? Luiz Gonzaga, o João de Deus, o Manuel Faustino e o Lucas Dantas. Eles foram incluídos como heróis também, mas só em 2010, 2011. Foi muito tempo. Depois a gente explica um outro contexto desse cenário. Inclusive, isso já foi tema da segunda fase da Federal da Bahia, lá nos idos de 2011, 2012, por aí, quando tinha vestibular na UFBA. Na verdade, eu confesso que eu não sei se tem, mas eu sei que tem Enem na UFBA. Beleza, então. Então esse período, essa primeira parte, a gente vai chamar de República da Espada. República da Espada. Porque quem governa aqui são os militares. São os militares, de uma patente chamada marechal. São os marechais militares.
E esses marechais, eles usavam uma espada como símbolo da sua patente. Logo, esse período ficou conhecido como República da Espada. Também aqui na frente tinha um período conhecido como República Oligárquica. Ou simplesmente República do Café com Leite. Você deve se lembrar disso das suas aulas na escola, né? A República do Café com Leite. Aqui na República do Café com Leite existe um significado que quer dizer o seguinte: dois estados foram predominantes no exercício do poder entre 1894 e 1930. O estado maior produtor de café do Brasil, que era São Paulo, e o outro estado, eu não sei se é o maior, mas um dos maiores produtores de leite, que é Minas Gerais. Veja, 2 pontos. O primeiro é que não foram só esses 2 estados, as oligarquias desses 2 estados que governou. Deixa eu sair da frente. Viu? Em São Paulo e Minas, os presidentes paulistas e mineiros, é verdade que eles predominaram, mas também houve presidentes de outros estados, tá legal? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul também. E o segundo ponto é que não quer dizer que Minas Gerais não produzia café, é que São Paulo produzia mais café que Minas Gerais, tá legal? Isso significa dizer também, não quer dizer que São Paulo não produzia leite. Isso foi uma combinação apenas para criar uma política, sabe, um conceito político, um jargão político, a política do café com leite. É isso. Então, nessa república oligárquica, foi isso que fez, inclusive, surgir aí a expressão de diversos momentos do café com leite, também várias identidades relacionadas às práticas políticas no Brasil, como o coronelismo e por aí vai. Importa revelar que aqui na República da Espada buscava-se um horizonte político para encontrar o caminho a se seguir. Qual o modelo de governo que o Brasil seguiria? Aí havia 3 modelos em discussão. O modelo positivista, com fortíssima influência dos militares e também influenciou o Brasil. Veja, na fundação do Brasil, um grande símbolo nacional tinha uma marca positivista muito forte, que é a bandeira. A bandeira nacional existe um dístico nela, chamado Ordem e Progresso. Esse dístico, Ordem e Progresso, é uma meta, é uma utopia, assim, uma meta muito difícil, manter a ordem e, ao mesmo tempo, manter o progresso da nação. É isso. O modelo positivista, um modelo jacobino, que, na verdade, nada mais é do que um modelo republicano mais radical, um federalismo muito radicalizado. O que é o federalismo? É quando os estados têm muito poder, muito descentralizado, uma república mais popular, e havia também um modelo liberal, inspirado, por exemplo, na forma de construção do governo dos Estados Unidos. É isso. Inclusive, eu tenho que agradecer um grande professor amigo meu, Luiz Otávio. O Luiz Otávio, ele fala assim: Brenão, você já parou para sacar que a influência dos Estados Unidos na fundação da República Brasileira, o Brasil chama República dos Estados Unidos do Brasil, sabe? Então, assim, há até num certo sentido eu não vou dizer cópia, mas uma pequena inclinação técnica do ponto de vista da inspiração política mesmo para a fundação da República do Brasil se inspirar na fundação da República Norte-Americana. Fato é que nós acabamos escolhendo esse modelo aqui, o modelo liberal. Nesse período da República da Espada, o Brasil teve 2 presidentes. Vamos colocar aqui, eu vou destacar bonitinho, tá, velho? Vamos colocar aqui, República da Espada, para não ficar embolado. Ali, República da Espada. Vamos falar só aqui, notas rápidas, gente. Notas rapidinhas para a gente entender bem esse processo. Vamos lá. 2 presidentes. O primeiro presidente é o presidente Deodoro da Fonseca, O Deodoro. O Deodoro da Fonseca, entre vários aspectos, ele vai promover
a Constituição de 1891, né? O voto apenas para homens maiores de 18 anos. Voto para homens maiores de 18 anos alfabetizados. Exceto padres e soldados. Vai copiando comigo aí, velho. Padres e soldados. Isso excluiu, por exemplo, as mulheres, né, desse processo aí da formação da República da Espada. Isso, com certeza, isso é ruim, sabe? Excluir as mulheres é ruim, com certeza, né? Em relação à Constituição, ainda também podemos citar aqui a separação entre igreja e Estado. Separação entre igreja e Estado. Isso é, sim, muito importante. Então, separou-se essas duas instituições. A gente pode citar também, né, a divisão dos poderes e o federalismo no Brasil. Federalismo. Então tá. Só para a gente citar alguns eventos aí. Do ponto de vista econômico, foi criada a primeira política econômica nesse período, né? A primeira política econômica nesse período, conhecida como encilhamento. Encilhamento. A política de encilhamento, ela tinha um objetivo de industrialização, tá? Deixa eu abrir aqui um outro esquema. Ó, tinha um objetivo que era promover a industrialização. E ela autorizou a emissão de papel moeda. A emissão de papel moeda, ele autorizou a emissão de papel moeda, naquele sentido, né, com o objetivo mesmo de estimular a criação de novas empresas. Só que isso teve um efeito colateral muito forte, porque proporcionou, né, o surgimento de diversas empresas fantasmas, e isso fez com que ações de empresas fantasmas fossem para a Bolsa de Valores. Logo, com a especulação elevadíssima, né, descobriu-se que essas empresas eram fantasmas, e isso fez com que a tendência, né, com um grande volume dessas ações, levasse o Brasil a uma crise econômica muito forte em 1891. Então, a gente já pode destacar que, do ponto de vista, né, da efetividade dessas medidas promovidas pelo então ministro da Economia, Rui Barbosa, a gente pode citar que trouxe crise econômica, inflação e falências. Inflação porque houve a permissão da fabricação, da emissão de papel moeda. Gente, nossa senhora, você tá doido, velho, é muita coisa, sabe? A gente não pode, nesse sentido, perceber esse cenário, não. Então é mais ou menos assim que a gente está vendo, sabe? Nesse intuito todo aí. Bom, vem comigo, né? O segundo governo, então, é aprovada a Constituição de 1891, o Deodoro tenta fechar o Congresso. Logo na sequência, o que ele vai fazer? Ele vai renunciar. Quando o Deodoro renuncia, assume o Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, né, ele também foi conhecido como Marechal de Ferro. Isso porque ele enfrentou
pelo menos duas revoltas, né? A revolta da Armada, acho que a gente pode destacar nesse sentido aí, né? E também a Revolução Federalista. É verdade, né, que a primeira revolta da Armada foi no Deodoro, mas a segunda, que foi mais forte, foi no Floriano. Então eu vou colocar aqui, ó, revolta da Armada, segunda, e vou colocar aqui também a Revolução Federalista. Revolução Federalista. Se a rapaziada fosse fazer vestibular para a Federal do Rio Grande do Sul, eu falaria assim, mano, estuda isso até o mundo acabar. Mas não, a gente vai fazer concurso para a Bahia, né? A revolta da Armada foi uma reação da Marinha pelo fato do Floriano não ter convocado eleições quando o Deodoro renunciou. E a Revolução Federalista, ela aconteceu na disputa entre aqueles que apoiavam o Floriano e os anti-Floriano lá do Rio Grande do Sul. Foi uma revolução muito violenta, uma revolta muito violenta, inclusive uma revolta em que ocorreram inúmeros processos de degola. É isso mesmo, gente. As pessoas perdiam a cabeça. Não foi uma revolta simples, não. Cortavam as cabeças, as pessoas cortavam as cabeças dos seus inimigos. Foi muito violenta essa revolta que a gente está falando aqui. Beleza? Bom, então esse período que a gente conhece aí como a República da Espada, ela se caracteriza por ter estes pontos principais, né? Estes pontos principais. Do ponto de vista econômico, começa com o Floriano, né, um certo movimento de embelezar a capital, reformar a capital, já começa uma política, início de uma política, eu vou chamar de política do bota abaixo. Início da política no bota abaixo. O centro do Rio de Janeiro, pessoal, onde era a capital federal na época, era um lugar muito, mas muito insalubre. Existiam, assim, diversas habitações baratas, com aluguel barato, que eram chamados de cortiços. Cortiços tinham, sei lá, 15, 20 quartos e moravam milhares de pessoas, 3 famílias num quarto. Era uma coisa, assim, muito complicada, sabe? Era para onde as pessoas iam para morar, sem nenhuma grande alternativa. E aí começa esse movimento de tirar essas pessoas desses lugares e simplesmente expulsá-las, mandá-las para um lugar em que não houvesse qualquer tipo de interferência em relação à beleza ou à situação como um todo, sabe? Afinal de contas, a grande questão era simplesmente expulsar a população pobre do centro do Rio de Janeiro, né? E aí, expulsando a população pobre do centro do Rio, o que acontecia era mais ou menos assim. Veja bem, mais do que transformar o Rio de Janeiro, também foi preciso transformar a cara, né, de quem morava no centro. A questão era enriquecer mais o centro do Rio de Janeiro. E isso é importante. Então terminava aqui a República da Espada e a gente vai falar agora da República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930. Isso é um prato cheio de questão para concurso, cara. Eu, assim, acho que se eu fosse elaborador de provas do IBFC, esse é um tema que certamente eu abordaria. Uma questão com esse tema é muito razoável, assim como uma questão de Vargas é razoável, uma questão de Conjuração Baiana é razoável, sabe? Então eu abordaria muito esse tema, confiando que isso possa ser uma dos principais temas a serem abordados. É o seguinte, vamos dar um pause agora, eu vou apagar o quadro, vou deixar só essa linha do tempo aqui e a gente vai começar a falar na hora que eu voltar, você vai dar um stopzinho, dar aquela aguinha e tal. Na hora que eu voltar, a gente vai falar, vai cortar aqui o vídeo agora, a gente vai falar de República Oligárquica, ou seja, República do Café com Leite. Fica comigo,
Só um minutinho, já já eu volto. Fala, rapaziada, então é isso aí, voltamos, né, pra gente falar um pouquinho agora sobre a outra parte, muito maior que a primeira, diga-se, da República Velha, que é a República Oligárquica. Aqui é pra gabaritar, hein, mano? Aqui é pra gabaritar, nós vamos acertar esse negócio aí. Deus quiser acertar todas as questões de história, gabaritar a história para ajudar você a entrar na força, na principal força, numa das principais forças de segurança do Brasil, que é a PM Bahia. Beleza? Então esse assunto aqui agora, ó, República Oligárquica. E para a gente começar a falar da República Oligárquica, é preciso que a gente entenda que existem mecanismos que garantiam as alianças entre os próprios políticos para eles perpetuarem-se no poder. O primeiro tipo de aliança que a gente vai chamar aqui é a política dos governadores. Política dos governadores. Funcionava mais ou menos assim, ó. Presidente, governador. O presidente, ele não interfere nos assuntos de Estado. Por quê? Porque ele não quer problema para ele. O governador que ganhar a eleição no Estado vai apoiar o presidente. Entende? É isso. Olha, se for um candidato da oposição do governo anterior que ganhou a eleição num determinado estado, sei lá, em Minas Gerais, sabe, o presidente não intervém em favor de ninguém. Por quê? Porque ele não quer problema, ele quer apoio, né? Então o presidente não intervém nas eleições estaduais e a troca disso é que, via governador, senadores
e deputados vão apoiar o presidente nas decisões. Vocês sabem que a eleição de deputado e senador é via estados, né, gente? Senador pelo estado de Minas Gerais, deputado pelo estado de Minas Gerais e por aí vai. Então essa é mais ou menos a política dos governadores. Eu também tenho o coronelismo. O coronelismo, costumo dizer para os meus alunos o seguinte: o coronelismo é a chave política da República Velha. Não tem política da República Velha sem o coronelismo. Porque quem é o coronelismo? O que é o coronelismo? Quem é o coronel? O coronel é aquele líder político local, que, entre outras coisas, ele vai controlar o voto da região. Mas, não, como é que isso acontece? Olha só, você tem que entender, nessa época, que o voto era um voto aberto, não era voto secreto. Na verdade, na Constituição não falava nada, nem que era secreto, nem que era aberto. Logo, a interpretação era feita de acordo com o interesse. Os eleitores, na maioria das vezes, já recebiam as cédulas com o seu nome. E aí não tinha como ele escapar dessa auditoria. Fato é que o coronel, ele controla o eleitor. E o eleitor vai eleger quem quer, exatamente as pessoas que o coronel quer. O eleitor vai votar para deputado, vai votar para governador, vai votar para senador e vai votar para presidente. Ah, mas o coronel faz isso em troca de quê, Brenão? Olha, cara, o coronel ele quer poder, o coronel ele quer prestígio, o coronel ele quer dinheiro. Então ele, por exemplo, já que o coronel ajudou a eleger o presidente tal, né, o juiz da cidade X, o delegado da cidade Y, o chefe de segurança, é gente ligada ao coronel, é o filho do coronel, é o sobrinho do coronel, é o parente do coronel. Então o coronel faz essas hipotecas políticas, essas barganhas políticas, no intuito mesmo de obter vantagens. E aí era meio que um círculo fechado disso tudo que a gente está vendo aí. Por isso que eu costumo dizer, o coronel é a chave política da República Velha. Sem coronel, sem política, né? Não tem política, não tem eleição presidencial nesse momento que a gente está vendo aí. E como é que o coronel vai fazer para controlar o eleitor? Ele vai manter um processo eleitoral fraudulento. Acho que vale até uma nota aqui do lado de cá, hein? Vamos colocar isso aqui, ó. O coronel... Coronel mantém ou ajuda a manter um processo eleitoral fraudulento. O coronel mantém o processo eleitoral fraudulento. De que forma ele vai fazer isso? Por exemplo, criando alguns mecanismos, como a eleição a bico de pena, eleição a bico de pena. Ele controlava a eleição com o bico da pena, né, que na verdade era a caneta da época. Praticava a degola. O que é degola, rapaziada? Quando um candidato da oposição vencia uma eleição, um candidato da oposição vencia uma eleição, a Comissão Verificadora de Poderes, ela atuava no intuito de tentar cancelar aquela chapa, né? Numa tentativa de agradar o coronel. Comissão Verificadora de Poderes. Tá lá o Reuter e o Davi disputando a eleição. Digamos que o Davi é um cara da oposição. O Davi vai e vence o Reuter. Vem a Comissão Verificadora de Poderes, né, que está ligada ao coronel, e caça a chapa do Davi. E isso faz com que o poder permaneça com outro rival do Davi, que é o Reuter. Só para citar exemplos dos professores aqui do Monstro e Concurso. Beleza? Massa, então? Bom, a gente pode colocar aqui também o mais tradicional voto do cabresto. Voto do cabresto. Esse nome é clássico, né?
É como se colocasse um cabresto no eleitor, né, fazendo uma analogia com o controle do burro, do cavalo, e isso ia controlando o voto naquela época, né? É isso. O fósforo também dá para a gente falar que é uma estratégia do coronel. Fósforo significa uma pessoa que vai votar no lugar da outra que morreu, né? Então, sei lá, o Joaquim José Fulano Beltrano morreu, né? Aí uma outra pessoa qualquer vai votar no lugar dele falando que é essa pessoa que morreu. Mais uma, curral eleitoral. É o local onde o coronel eleitoral, é o local onde o coronel exerce a sua influência, digamos assim. Então, uma coisa importante é que o voto era entendido como uma moeda de troca, claro. Muitas vezes o eleitor também barganhava isso. Voto. Opa, peraí, vai ficar no padrão direitinho aqui, ó. Voto era entendido como moeda de troca. Beleza, né? No intuito mesmo de manter essa perpetuação no poder, né? Cabendo ao coronel o controle de todo o processo. Mais que isso, o coronel hipotecava seu apoio ao governo estadual na forma de voto, né? E aí ele garantia a cessão de verbas e cargos públicos. Eu já havia falado isso aqui, explicado isso aqui para vocês, beleza? Do ponto de vista econômico, vamos falar aqui, em termos de política econômica. Política econômica. Gente, adivinha só qual era o principal produto exportado do Brasil nessa época, hein, gente? Vamos pensar aí, qual que é o principal produto exportado do Brasil nessa época? Eu duvido que você erre. Nós estamos falando do café. Principal produto da economia. 2 pontos, o café. O café, inclusive, eu costumo dizer, cara, que era assim, ele era muito aceito na Europa. Eu diria que é a bebida da Belle Époque. A bebida da Belle Époque, o que é a Belle Époque? Belle Époque a gente chama de Bela Época, um período de otimismo social, né, em que as pessoas acreditavam num movimento econômico muito grande e também num período de paz sem guerra. Esse período, essa Bela Época, ela acaba em 1914, com a Primeira Guerra Mundial. O Brasil viveu o auge desse período exportando muito café. A primeira política econômica para tentar salvar o café, lembrando assim, que engraçado, é que a crise econômica do café foi provocada pelos próprios cafeicultores brasileiros, que sempre faziam a expansão do produto. Uma vez plantado o café, o pé de café, ele dá café por pelo menos 30 anos. Então era muito lucrativo, é muito lucrativo. A primeira política econômica que surgiu nesse período foi a chamada política do funding... Opa, errei. Vou colocar direitinho aqui. Funding loan. Essa política do funding loan, deixa eu sair da frente para você tirar um print aí, né? Ela procurou a renegociação da dívida brasileira, isso é muito interessante, né? Porque dava mais prazo, a diminuição dos juros para o Brasil, isso é importante também, né? E além de 13 anos para o início do pagamento da dívida, né? E um total de 63 anos para quitar integralmente a dívida do Brasil com o Banco Rothschild, os cafeicultores com o banco inglês. O Brasil pega o novo empréstimo, né? E garante um prazo muito grande para pagar esse empréstimo. O grande fiador dos cafeicultores nesse momento é o governo brasileiro. Olha só, cara. Então, assim, os cafeicultores pegam mais dinheiro e colocam o governo brasileiro como seu fiador. A segunda política, essa aqui foi em 1898. A segunda política que foi mais efetiva foi o chamado Convênio de Taubaté. Convênio
de Taubaté. O convênio de Taubaté, essa é fácil, talvez você se lembre, né? O convênio de Taubaté foi uma política econômica em que as oligarquias estaduais, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, comprariam o café excedente dos produtores e estocariam o café até o preço do café voltar a subir. É isso mesmo que vocês ouviram. O governo compraria o café excedente até o preço voltar a subir. Além disso, dentro desse convênio, também proibiu-se o plantio de novos pés de café. Proibiu-se. Plantio de novos pés. O plantio de novos pés de café. Tudo isso para tentar fazer com que haja uma diminuição do produto no mercado. Ó, não é só de café que vivia o Brasil, embora fosse o principal produto. Também teve pelo menos outros 3. Vamos falar aqui rapidão, rapaziada? Todos comigo, hein, rapaziada da Bahia? Vem comigo, rapaziada da Bahia. Grande abraço pro meu parceiraço, meu amigão, cara. Um dos melhores professores de história do Brasil, chamado Leco, lá de Jequié, cara. Um grande abraço, viu, Leco? Você é fera, man. É isso aí. Outros 3 produtos exportados no Brasil: açúcar, borracha e cacau. No caso da borracha, é engraçado porque a borracha ela vai ser encontrada, a borracha em si não, né? Mas eu diria que a matéria-prima da borracha vai ser encontrada na região amazônica, é o látex. O látex, ele levou desenvolvimento e urbanização tanto para o Pará quanto para o Amazonas. Desenvolvimento. Para o norte. E foi exatamente nesse ritmo que fez com que o Brasil comprasse uma região que até então não pertencia ao país, pertencia à Bolívia, que é o Acre. E isso fez com que isso estimulou o Brasil a comprar o Acre. Compra do Acre por 2 milhões de libras. 2 milhões de libras esterlinas. Isso é muito dinheiro. Para a época, hoje é muito dinheiro, na época era muito mais do que é hoje. E isso fez com que o Brasil tentasse expandir ali a produção do do látex. A gente pode falar também que houve uma tentativa de construir uma ferrovia aqui, a chamada ferrovia Madeira-Mamoré. É isso. Vamos colocar aqui, ó, que o látex também estimulou a construção de uma ferrovia. Estimulou a construção de ferrovia. Vem comigo, rapaziada. Estimulou a construção de ferrovia e também estimulou a migração horizontal. Então, muitos nordestinos foram para a região amazônica trabalhar no látex na construção da ferrovia. Mais imigração horizontal. Isso, então, fez o Brasil avançar de uma certa forma, de uma maneira mais forte ao longo dessa Primeira República. Ah, Breno, mas não teve industrialização? Não, teve, velho. Vamos falar aqui, ó. Vamos citar aqui a industrialização rapidinho, ó. Vamos falar aqui, ó. Teve industrialização sim, ó. Vou colocar aqui, ó. E a industrialização ela foi impulsionada inicialmente pela imigração que veio para o Brasil e pelo surgimento de uma indústria de bem de consumo não durável, que é de tecidos e tudo mais, né? O capital gerado pelo café cria essa indústria têxtil no Brasil, né? Contando principalmente com uma mão de obra imigrante, mão
de obra imigrante. E aqui eu paro só para o raciocínio, tá? Para você que está aí comigo, acompanhando essa aula, só para o raciocínio. Gente, aonde eu tiver muita presença de operário, onde existir muito movimento não, ainda não, desculpa. Aonde existir muitos operários, haverá muito movimento político operário. Então, no Brasil do início do século XX, com a chegada desses grandes e primeiros operários que vieram para cá, começaram a ocorrer as greves, a formação de sindicatos, a luta pelos direitos dos operários e coisas dessa natureza que tentavam aí dar uma hora trabalhada mais valorizada para esses grupos e, ao mesmo tempo, transformava o Brasil meio que num campo de luta entre o patrão e o operário que queria aumentar o valor da sua hora trabalhada. Aqui surgem os primeiros sindicatos, as primeiras greves, né? Inclusive, na época, o governo criou até uma lei, a chamada Lei Adolfo Gordo, que visava expulsar aqueles operários que fossem considerados arruaceiros, baderneiros. É isso. Uma outra nota importante sobre a industrialização no Brasil foi o fato de que o Brasil também foi estimulado a criar sua indústria com a Primeira Guerra Mundial. Passou a existir meio que uma política de substituição de importações. Política de substituição de importações. Ou seja, com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil não podia mais importar os produtos da Inglaterra, da França, porque as indústrias desses países estavam voltadas para a logística da guerra, para atender de alguma forma a guerra. Então o Brasil foi obrigado a criar as suas próprias indústrias nesse cenário, né? Essa substituição de importação fez, inclusive, também foi impulsionada pela entrada de imigrantes, motivo o qual eu já havia citado antes nesse momento. É isso, muito bom mesmo. O Brasil, então, nesse cenário, vai passar por um acentuado crescimento demográfico, graças à imigração também. Acentuado crescimento demográfico. As capitais surgiram, inclusive, para... Peraí. As capitais, inclusive, surgiram nessa época, né, como grandes vitrines desse progresso e dessa nova modalidade econômica. Belo Horizonte foi construída durante a Primeira República, Rio de Janeiro foi reformado durante a Primeira República, assim também como São Paulo, né? Eram vitrines importantes para o que estava acontecendo no cenário nacional e é importante a gente destacar isso aqui, né? De uma forma ou de outra, passaria a ter um processo de embelezamento nas principais cidades. Entre essas cidades, claro, podemos citar a capital federal. Antes, porém, deixa eu colocar aqui, ó, embelezamento. Da capital, que é o processo de reforma urbana do Rio de Janeiro. Reforma do Rio de Janeiro. É isso, viu, gente? Bom demais. Então, gente, para a gente meio que dar uma fechada aqui, vamos dar uma resumida só nas principais revoltas desse período? Vamos lá? Vou apagar esse lado aqui, cara, que acho que quem está acompanhando comigo, eu estou saindo da frente toda hora para você tomar as notas. É importante você escrever, hein, velho? Escreve aí junto comigo, então vai me ouvindo. É isso aí. Nó, cara, aqui, eu vou falar com vocês, gente. Isso aqui é 30% da aula.
30% da aula. Sério mesmo, mano. O tempo de estudo é muito maior. A gente teve durante a Primeira República 2 tipos de movimento no Brasil. A gente teve os movimentos sociais do campo e tivemos os movimentos sociais urbanos. Bom, entre os movimentos sociais do campo, vamos citar pelo menos 4 movimentos principais. Canudos. Aconteceu no interior da Bahia. Um grupo de pessoas abandonado, liderada por um líder messiânico chamado Antônio Conselheiro, forma um arraial à margem do rio Vaza Barres que não pagava impostos e atrapalhava os coronéis a controlar a população eleitoreira. Além disso, também rivalizava com a Igreja Católica. Canudos, um movimento muito importante na Bahia, foi destruído com as forças, com a tropa do Exército Brasileiro. Naquele momento, contava com o registro do Euclides da Cunha, que viu que, na verdade, tratavam-se de pessoas pobres. E a cobertura desse evento acabou resultando numa grande obra da literatura brasileira conhecida Os Sertões. Podemos citar o Contestado. Aqui foi Bahia, Contestado foi em Santa Catarina. As pessoas pobres lutando pela posse da terra no sul do Brasil. Claro que as pessoas pobres perderam. Podemos citar aqui a Revolta de Juazeiro. Quando o Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará, não permitiu a entrada de forças do governo para tentar, digamos assim, enfrentar politicamente naquela região, né? Na verdade, o próprio Padre Cícero, ele tentou manter um certo coronelismo na região. Beleza. Vamos citar outro movimento aqui, além da Revolta de Juazeiro, é o cangaço, também conhecido como banditismo social. Acho que muitos de vocês aí que estão assistindo essas dicas devem ter ouvido falar, por exemplo, no Lampião e na Maria Bonita, né? Aquela ideia de roubar dos ricos e dar aos pobres. Aqui nos movimentos sociais urbanos, vamos destacar a Revolta da Vacina. Deixa eu colocar aqui Ceará. E aqui eu vou colocar NE porque atuava em grande parte do Nordeste, tá legal? A Revolta da Vacina, ela aconteceu no Rio de Janeiro. Foi uma revolta contra a vacinação obrigatória. Afinal de contas, a campanha de vacinação não foi bem informada, as pessoas ficavam assim muito receosas em receber o vírus imolado, né, o vírus enfraquecido no corpo. De toda forma, essa revolta foi importante e acabou revelando, né, a imposição do Estado em mexer no comportamento das pessoas. Aconteceu no Rio de Janeiro. 2. Revolta da Chibata. Também aconteceu no Rio de Janeiro. O almirante negro João Cândido protestou contra os castigos físicos e humilhantes da Marinha, naquele momento, da Armada, que é a Marinha, né? Isso aconteceu por conta da condenação de um marinheiro que chegou bêbado ao encouraçado Minas Gerais e recebeu como punição 250 chibatadas. Posso citar aqui também as greves, a grande greve de 1917, e os movimentos de protesto isolados, né, em relação às reivindicações trabalhistas ao longo da Primeira República. Beleza, galera? Bom, eu vou terminando por aqui. Se você puder fazer a caridade, meu Instagram é @prof_Brenão. É isso aí, viu, gente? Rapaziada da Bahia, aquele abraço.
pessoal que vai prestar concurso para a Bahia, aquele abraço, vocês são feras demais, eu gosto demais da Bahia, viu? Bom demais. Espero que você, inclusive, aproveite essa aula para estudar aí sobre a Primeira República, sobre os movimentos. Aqui, a gente vai dar uma aula especializada depois nos movimentos da Bahia. Vamos falar só dos movimentos da Bahia, viu, gente? E é isso aí. Fiquem com Deus, tá? Boa sorte, estudem, foquem, não posterguem, não procrastinem. Porque se você vai se esforçar, o cara lá em cima vai te, digamos, recompensar por isso. Beleza? Mostrem concursos. Tudo nosso, nada deles. Valeu, gente!